Coloquei aqui no quadro as pragas do sétimo anjo. Meus amados, a escritura desta noite é uma escritura muito especial e nós já falamos disso, mas nesta noite eu vou tentar ir com bastante calma para que não fique sombra de dúvida a respeito de quando esses eventos acontecem. E aí, assim que nós delinearmos o tempo onde isso acontece, eu vou voltar um pouquinho para pegar o contexto e depois, durante o tempo onde essas coisas estarão acontecendo. A escritura que nós usamos é Apocalipse 16, verso 17 ao 21, onde fala da praga do sétimo anjo. Mas vai ser impossível você entender este evento se nós não voltarmos no capítulo 15. E no capítulo 15, eu quero começar lendo, deixa eu achar aqui para vocês, exatamente, no capítulo 15, diz assim, no verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ponto principal. Como é que a ira de Deus vai ser despejada na terra? Através de 7 anjos. Não estou falando de pragas e ira temporária, ira parcial das eras, estou falando da consumação, da plenitude da ira de Deus. Está claramente dizendo para nós aqui que a ira de Deus será manifestada através de 7 anjos. Ora, meus amados, não nos resta dúvida. Tudo o que nós lemos durante esses 40, 50 anos de mensagem, o que o profeta nos trouxe através de todas as mensagens, não nos resta dúvida que estes 7 anjos só regressarão depois dos 3 anos e meio. Não existe Bíblia, não existe Escritura, não existe nada que aponta que eles apareceriam aqui em qualquer outro tempo, a não ser depois que se concluir os 3 anos e meio para Israel, que também concorre junto com o período da tribulação aqui embaixo. Então fica fácil. A aparição desses anjos, desses 7 anjos, que trazem consigo toda a noiva, os grupos das 7 eras, todos juntos voltando, não é? Todos voltam juntos. Não é? Foi algo que depois nós atualizamos aqui, vocês têm acompanhado. Eles voltam juntos, acabou os 3 anos e meio, eles aparecem. E quando eles aparecem, para mim é uma das cenas mais dramáticas que o livro de Apocalipse mostra para nós, que é uma coisa que não é falado. Vamos falar a verdade, ninguém fala disso. Pouca gente fala disso, falando do retorno, o que acontece quando se regressar aqui. Pode dar a controvérsia que for, pode haver confrontações, etc., mas a Bíblia está sendo clara. E nós já sabemos quando é que eles regressam, depois de 3 anos e meio, então não resta dúvidas. Primeiro ponto que eu quero deixar muito bem marcado. Quando eles aparecem para consumar a ira de Deus sobre a terra. E isto fica mais claro quando, no capítulo 16, volta a dizer para nós. Diz assim, e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. 2 vezes está falando. 15:1, 16:1. Então, amados, fica fácil nós entendermos que a ira de Deus virá através de 7 anjos literais que derramarão suas taças, não é? A ira de Deus será manifestada através deles, depois do período da tribulação. E isto, depois do período da tribulação, aí que sim que vem a consumação da ira de Deus, não coisas parciais. Mas como diz lá no livro de Apocalipse capítulo 14, sem mistura. A ira de Deus despejada sem mistura. Então, a primeira coisa que nós temos que olhar e entender é isto. É o primeiro quadro. Bom, dizendo isto, eu já quero usar o meu quadrinho para que não reste dúvidas, meus amados. E olha, é muito bonito esse quadro, porque eu vou fazer aqui um intervalo, uma linha do tempo, nós vamos fazer um intervalo aqui no meio. E aqui nós vamos ter esse laranja, é o período da tribulação. Tribulação. São 3 anos e meio, não é? São 3 anos e meio. E olha que interessante. Do lado de cá, nós tivemos 7 anjos através de 2000 anos
que trouxeram 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 eras trouxeram a mensagem da graça para os gentios. Certo? Agora nós vamos ver que depois do período da tribulação, 7 anjos trazem uma mensagem toda junta aqui, tudo num lugar só, né? Tudo num lugar só, antes de começar o milênio, como nós já temos falado aqui várias e várias vezes. Vamos colocar a cor verde, como eu sempre coloco. O milênio, vida, representa a vida. Nós temos aqui milênio aqui para frente. Então, entre o período da tribulação e o milênio, estes 7 anjos, vamos colocar da cor laranja, trazem uma mensagem de morte ou de condenação. Então, ao invés de graça, juízo. E é aqui nesse tempo, eu vou circular com a cor azul, que nós estaremos falando nesta noite. Aqui está, vamos circular aqui, não é? Este período, aqui, este período, onde aparecem 7 anjos despejando suas pragas. Ora, irmãos, pense comigo, meus amados. Não existe lugar para nós aplicarmos esses 7 anjos durante o período da tribulação. O período da tribulação são 2 anjos, Moisés e Elias, que também trazem pragas temporárias, parciais. Mas eu estou falando das pragas na sua consumação plena. A ira de Deus completa, com toda a sua ira, sendo despejada sobre a terra, não é? E aqueles que destroem a terra. Agora, nós sabemos que foi revelado para nós quem são esses 7 anjos. O profeta de Deus desta era revelou os seus nomes, começando por Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley, Elias, não é? E ele revelou para nós quem eram esses 7 anjos. E olha que interessante. Quando abre-se o capítulo 15, então eles aparecem em cena. Eles estão regressando para a Terra, e aqui um quadro, é o mesmo quadro de Apocalipse 19. Não resta dúvidas, não tem dúvidas. É simples, a Bíblia é simples demais para nós deixarmos de entender. É muito simples, é muito fácil. É muito fácil. A Bíblia diz que nem os loucos errariam, não resta dúvidas que realmente é isso. Não precisa de uma álgebra para entender isso aqui. Nós já sabemos, acabou os 3 anos e meio, os 7 mensageiros voltam, todos eles juntos. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Está dizendo ali, bota no quadro ali para mim. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira, juízo de Deus. Só que tem um outro quadro no livro de Apocalipse, e eu vou achar para vocês aqui, que fala, e agora nós vamos entrar no gelo. Aperta o cinto aí, viu? Aperta o cinto aí que eu vou apertar play aqui. Está preparado? Aqui em Apocalipse 7, olha o que diz aqui. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Olha que interessante. Está muito bem escondido aqui em Apocalipse 7, mas este anjo que diz singular aqui, meus amados, este anjo que diz singular aqui, ele está acompanhado. E não só está acompanhado, mas ele está dizendo, até que nós, eu e meus companheiros, tenhamos selado os 144 mil. Ele está acompanhado, ele não está sozinho. Lá em Apocalipse, capítulo 21 e também 17, diz assim: E um dos 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, então fala de um anjo singular, mas ele está acompanhado de outros que têm pragas. Agora nós estamos vendo um determinado anjo aparecer aqui, que tem o selo de Deus, e ele também está acompanhado. E ele não só está acompanhado, mas ele diz, até que nós, eu e meus companheiros, tenhamos selado os 144 mil judeus. Ele não está sozinho. Ele não está sozinho. E alguém, quando nós falamos aqui,
Alguém disse, não, este é o Espírito Santo. Não, 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 não. Se esse aqui for o Espírito Santo, então a Trindade existe. Então a Trindade existe. Então tem o Deus Espírito Santo e o Deus Pai e o Deus Filho. Porque ele está dizendo aqui, ó, lê aqui novamente para você ver. Está dizendo aqui, ó, até que tenhamos assinalado ou selado na testas os servos do nosso Deus. O nosso Deus. Quer dizer, ele está dizendo, nós estamos selando na testas os servos daquele que é nosso Deus. O Espírito Santo não poderia dar esse testemunho. Se ele desse esse testemunho, ele seria, realmente existiria uma segunda pessoa na Trindade. E isso contradiria todas as Escrituras. Então, são agentes do Espírito Santo, porque está dizendo que é um anjo que tinha o selo de Deus vivo. É um agente de Deus. Quem ele é? Quem é este anjo selador? O profeta nunca aplicou este anjo selador como sendo Moisés ou Elias, nenhum lugar das Escrituras. E nós vamos dar uma olhada nisso. Agora,